Olá, olá, saudações, sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Sim, estamos chegando para transmitir muita informação para vocês. É destaque no agronegócio no Brasil e no mundo, você vê e ouve aqui no Boa Tarde Produtor. Nessa edição vamos falar sobre raízes que transformaram o Brasil, a saga da família Teraçaua na soja. Sim, nossos convidados estão participando conosco de maneira remota, através de um link. São Francisco Teraçaua, engenheiro agrônomo, e Maurício Teraçaua, também engenheiro agrônomo. E diga-se de passagem, né, Dares? Pai e filho vão estar aqui conosco. É claro que também teremos a participação de Enio Fernandes, consultor de mercado, de Karim Vandenbroek, médica veterinária, e Josiane Arantes, psicóloga, aqui nessa edição do Boa Tarde Produtor. E a gente quer contar sempre com a sua participação. Quero agradecer também ao JP que está aqui ao nosso lado. JP, você sabe, ele que auxilia e proporciona essa transmissão tanto na frequência local, no seu rádio 100,9 Rio Verde FM, a Rádio do Agro, assim como na internet, no nosso aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone. Tenho certeza que já está na nossa caixinha de aplicativos favoritos e você acompanha a gente sempre. Consegue ouvir a gente aqui, todo o conteúdo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, com conexão com a internet. E também no YouTube, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então digita Rio Verde FM lá no campo de busca, vai aparecer o primeiro canal, não tem erro. Confere se você já está inscrito no nosso canal. Se não tiver inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do conteúdo do Boa Tarde Produtor, assim como de todos os programas da Rio Verde FM. Inclusive, é por lá, nessa transmissão ao vivo que nós estamos fazendo, que você pode deixar o seu comentário, a sua participação, participar conosco, fazer parte aqui desta bancada. Então, sua crítica, o seu elogio, a sua dúvida, a sua sugestão de assunto, de tema, de pauta, de convidado, é por lá que a gente vai interagindo. Além, claro, do nosso WhatsApp, que também está liberado, 649-9949-1009. Ao longo aí desta edição, a gente vai conversando com os nossos convidados e interagindo sobre o tema. E quero trazer aqui para o Boa Tarde Produtor, para essa bancada, minha parceira diária, Dari. Seja bem-vinda, minha amiga. Oi, Hugo. Boa tarde para você. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde aos nossos convidados, né, pai e filho, que é o senhor Maurício e o senhor Francisco. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, e ao longo do nosso programa vocês vão entender o porquê que a história é tão maravilhosa e que se confunde com o progresso do Brasil, da soja no verdade. Brasil, né, Hugo? Uhum. E muito obrigada a você que nos acompanha na sintonia 100.9 e pelo nosso aplicativo e também o nosso canal no YouTube, tudo Rio Verde FM. É verdade. O nosso número para contato é o 649-9949-1009. Neste telefone você pode mandar a sua mensagem e participar conosco do Boa Tarde Produtor. No programa de hoje, vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo e na história da agricultura brasileira, Hugo Ataíde. Vamos falar sobre a saga da soja no Brasil, uma cultura que transformou o cerrado, impulsionou o agronegócio e ajuda a construir a força que o país representa no campo. E quem vai nos contar essa história são dois personagens que viveram e que vivem essa transformação no campo, de perto, né? Que é o seu Francisco Teraçaua, que é um dos pioneiros do melhoramento genético de soja no país, e, claro, acompanhado pelo filho dele, Maurício Teraçaua, que segue esse legado, olhando para o futuro da cultura com inovação e muita tecnologia. E preparem-se para conhecermos histórias de coragem, inovação e superação. Não tenha dúvida que vai ser um programão. Vamos trazer então o nosso primeiro convidado, né, Dares? Nosso primeiro convidado é Francisco Teraçaua. Ele é engenheiro agrônomo, graduado pela UFPR em 1963. Atuou como pesquisador no antigo Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária, atual Embrapa, né? Entre os anos de 1964 e 1972, onde desenvolveu a cultivar de soja Campos Gerais, primeira variedade recomendada no Brasil oriunda de linhagem americana. Em 72, fundou a AFT Pesquisas e Sementes, primeira empresa privada de melhoramento genético de soja no país.
numa época em que não havia proteção legal para cultivares. Desde então, foi responsável, junto com a sua equipe, pela criação de mais de 150 cultivares, impulsionando a produtividade agrícola brasileira. Entre os destaques estão FT Cristalina, rainha do Cerrado, né? Fundamental para a expansão da soja no Cerrado brasileiro. A FT Abiara, primeira variedade a superar 90 sacas por hectare em lavoura comercial, lá pelos anos de 1988, né? Em 93, 94, desenvolvedores cultivares da FT estavam presentes ali em cerca de 52% da área cultivada com soja no Brasil. Olha que abrangência, Dares. As variedades desenvolvidas também foram difundidas na América Latina e também na África. Viajou bastante, hein? Apesar da falta de proteção intelectual até o ano de 97, né, com a lei número 9.456 lá de 97, Francisco manteve a produção de cultivares mais produtivas e resistentes. Lá por meados de 95, 96, ele vendeu o banco de germoplasma a Monsanto, aquela empresa, Monsanto. De 96 a 2006, ele focou no desenvolvimento de variedades com alto teor de proteína para consumo humano. Junto com seu filho, Maurício Terraçal, que é o nosso próximo convidado, ele fez isso, né? Em 2007, eles fundaram a FTS Sementes S.A., ampliando a atuação no melhoramento genético e, posteriormente, em biotecnologia de soja. Atualmente, a FTS trabalha com cultivares convencionais e biotecnológicas, atuando em todas as regiões produtoras de soja do Brasil, além do Paraguai, da Bolívia e da Colômbia também. Depois de uma breve apresentação, a gente quer dar as boas-vindas ao senhor Francisco Terraçal. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, produtor, senhor Francisco. Boa tarde. É um prazer vocês me ofertarem essa oportunidade de poder discorrer sobre o trabalho que realizamos durante a nossa vida. São 61 anos. Olha aí, não são 61 dias, né, Dari? São 61 anos, né? Então tem muita experiência, já viveu vários momentos ali do agronegócio, não só brasileiro, mas um agronegócio mundial, né? Então eles atendem hoje vários países, continentes, já viajou o mundo, as cultivares aí que foram desenvolvidas pelo seu Francisco e a empresa dele, né? Então tem um papo aí nesse programa, né, Dares? Nossa, 6 décadas de muito aprendizado, de muita colheita boa, né? E alimentando o mundo, que é o melhor de tudo. É isso aí. Vamos para o nosso próximo convidado, Dares? Vamos sim. O nosso próximo convidado, ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná. Ele tem mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas e mestrado em Fitotecnia pela Universidade Federal do Paraná. Possui MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas pela Exalc. Atualmente é o diretor de pesquisa e CEO da FTS Sementes. Maurício, seja muito bem-vindo ao Boa Tarde, produtor. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui falando para vocês e para a audiência de vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido nesses anos e aprendido, na verdade, estando ao lado do meu pai nessa trajetória da FT Sementes. É isso aí. Então, para a gente começar o nosso papo, né, o senhor Francisco, eu queria perguntar para você, né, para o senhor, que lembrança o senhor guarda do primeiro contato com a soja, lá naquele primeiro período? Como que foi esse primeiro contato? É importante, eu acho, dizer que durante o curso de agronomia, nós não tivemos a matéria de soja. Não se plantava nem 1 metro quadrado de soja aqui no estado do Paraná. Era cultivado numa área muito pequena no Rio Grande do Sul. E depois de ter formado, que eu entrei no Instituto de Pesquisa Oficial, com sede no Rio Grande do Sul, eu fui designado para trabalhar com soja. Uma parte assim bem inicial, um começo com o cultivo. E eram linhagens americanas, introduções, mas deu para sentir que era um cultivo que oferecia assim
boas possibilidades de crescimento, muito embora, como eu falei, não tinha 1 metro quadrado plantado aqui no Paraná. Iniciamos o trabalho de pesquisa e depois de 3 anos já foram criada a primeira variedade, Campos Gerais. Essa variedade foi cultivada durante mais de 30 anos aqui na região de Guarapuava. E, seu Francisco, em que momento o senhor decidiu que queria mudar a história da soja no Brasil? Quando que teve essa virada de chave? Com o pequeno conhecimento inicial do cultivo, a gente viu essa possibilidade dessa leguminosa que é cultivada durante já mais de 1000 anos na Ásia e que se adaptava perfeitamente numa série de regiões aqui do estado com ótima produtividade. Ofereceu, assim, uma possibilidade de que poderia substituir outros cultivos. Perfeito. Seu Francisco, como que era a realidade da agricultura naquela época, lá na década de 60, 70? O que mais lhe desafiava naquele momento? Bem diferente da atual. Quando você se formava em agronomia, as únicas colocações eram um emprego na área federal ou estadual ou numa universidade. Os agricultores, na maioria pequenos, não usavam a de tecnologia, né? Tanto é que o agricultor era jogado assim, quase que as traças, um símbolo assim de um indivíduo de pouco conhecimento, né? É uma época totalmente diferente do que é vivida hoje, em que os agricultores são tecnificados, hoje já seus filhos são agrônomos formados e usam de bastante tecnologia. Então, uma diferença assim brutal, né? E essa diferença fez com que o país hoje lidere, especialmente no cultivo da soja, com não só pela área plantada, mas pela sua produtividade e rendimento que tem. Legal. Pode falar, Dani. Uma curiosidade, seu Francisco, lá no início da década de 60, 70, algum desafio, alguma coisa que o senhor parou por um momento e pensou, não, eu vou parar por aqui, não dá mais para continuar pesquisando ou tentando trabalhar com soja. Teve isso lá atrás ou não? Não. Quando eu resolvi pedir demissão do serviço público, eu tinha feito o concurso, tudo, né? E eu estava assim, bem preparado para iniciar um trabalho, sabendo que era de longo prazo, um giro lento, né? E, na época, não tinha a proteção para os detentores da variedade. Então, que teria que inventar, cranear uma maneira de tornar econômica ou criar recurso para fazer essa pesquisa. Então, inovamos uma série de coisas, criando convênios com produtores, na época com agricultores, com cooperativas, né? Fazendo trabalho para terceiros, serviços de aração, de colheita, entende? Para ter um recurso também com lavoura para poder empregar na pesquisa. Legal. Agora eu quero compartilhar com vocês uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono. E a diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa mais cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. O Sicoob Crédito Rural é a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Olha, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos para dar continuidade ao nosso bate-papo com Francisco e Maurício Terassawa. O nosso tema em pauta é Raízes que Transformaram o Brasil, a saga da família Terassawa na soja. Portanto, fique conosco. Voltamos com mais um bloco dessa edição do Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Nosso tema em pauta é Raízes que Transformaram o Brasil, a saga da família Terassawa na soja. E os nossos convidados são Francisco e Maurício Terassawa.
O Dares, antes da gente dar continuidade aí, vamos à primeira participação via áudio. Vamos sim, Hugo. Hoje, com sua expertise reconhecida, Enio Fernandes entrega insights que fazem toda a diferença para o agronegócio. Vamos acompanhar mais uma dessas análises imperdíveis. Caríssimas, o agro está sempre linkado a grandes volumes, né? A escala no agro é muito importante e os seus volumes operacionalizados são enormes. Em assim sendo, o setor enfrenta desafios, fraudes, burocracias, dificuldade de rastreabilidade, necessidade de clareza e transparência. É muito difícil você acompanhar cada detalhe da sua produção, principalmente quando nós estamos falando de escalas enormes. A ferramenta blockchain pode ajudar muito no monitoramento desses dados. Os dados são imputados, recebem transparência e credibilidade nos números. O blockchain é como se fosse um livro-caixa, onde os registros são lançados e esses registros não podem ser alterados, o que traz muita credibilidade e transparência a esses dados. Quando se fala em rastreabilidade, o blockchain é uma ferramenta indispensável. Você poderá acompanhar tudo o que ocorreu com o seu produto, onde ele foi produzido, como ele foi produzido, como foi o seu transporte e armazenamento, e até mesmo a sua comercialização. Os dados são alocados, são auditados eletronicamente e depois são lançados em toda a cadeia de vida do produto. E eles, de novo, não podem ser alterados. Com isso, os compradores e os produtores têm pleno conhecimento de tudo que passou na vida desse produto. O blockchain, quando trabalhado em conjunto com outras tecnologias, tem maior capacidade de recebimento de dados. Imagine a sua lavoura sendo monitorada por drones. Esses dados são implantados e aderidos a essa tecnologia de blockchain. No fim do dia, com a tecnologia de blockchain, você tem acesso detalhado ao sistema de produção do seu produto. Isso com extrema segurança. Caríssimas, isso é credibilidade ao seu produto. E também, quem adquire o seu produto tem todo o ciclo de vida dele, cada etapa que ele passou, cada processo que ele passou, dando segurança ao comprador e principalmente ao consumidor final. O consumidor final, a ter acesso ao produto, ele vai saber de todo o ciclo de vida dele. Ele terá segurança no que ele está consumindo. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco e até a próxima. Tá aí, Enio, obrigado por participar conosco e ser um parceiro fiel aqui no Boa Tarde Produtor. Bom, vamos falar então, Francisco, Maurício, sobre a coragem de inovar e a fundação da FT Pesquisa, né? A gente sabe, né? Fundar uma empresa privada de pesquisa lá em 1972 parecia impossível. De onde que veio essa coragem impulsionada aí pelo que foi uma necessidade? O que foi isso daí? De que maneira surgiu? A vontade de desenvolver novas variedades era muito grande e continua sendo. E dentro do Ministério da Agricultura, eu não teria essa liberdade de efetuar esse trabalho da maneira como eu imaginava e com a velocidade que eu queria que tivesse. Então, me aconselhei com uma série de colegas, não muitos na época, porque eram poucos, e nenhum deles concordou que eu deixasse o serviço público, né, efetivado para iniciar um trabalho de melhoramento, um trabalho de giro lento, entende? E sem nenhuma proteção. Mas a vontade e também o acordo da família, entende? Fez com que eu pedisse demissão e iniciasse esse trabalho. É um trabalho voltado aos meus irmãos agricultores, ao meu país e também a países vizinhos. Uma ambição bastante grande em poder ajudar o próximo
da melhor maneira possível. Eu me dediquei de corpo e alma durante esse período. Durante 25 anos, nós não tivemos nenhuma renda, porque não tinha a lei de proteção. De 72 a 97, são 25 anos que trabalhamos doando aos nossos irmãos agricultores aqui do país e dos países vizinhos aqui do país. Né? E Deus nos abençoou, fazendo com que encontrássemos variedades que puderam contribuir de uma forma bastante decisiva para o cultivo da soja do Brasil. Eu falo da FT cristalina, a variedade que mais contribuiu para o desenvolvimento econômico do Cerrado, segundo o falecido ministro Alisson Palinelli. A melhor variedade até hoje surgida no Cerrado. Por isso tem a denominação de a rainha do Cerrado. Graças a Deus pudemos ter esse material e durante 13 anos os agricultores de todo o Centro-Oeste puderam utilizar com um rendimento bastante alto. Até então, o rendimento da soja ia de 20 a 25 sacos por hectare. A cristalina pulou de 45 para 50 sacas por hectare. Até hoje, quando viajamos por esse país e também fora desse país, até no México, né, somos reconhecidos e agradecidos, porque o agricultor não conhece aquele benefício que ele recebeu. Muitos estavam na beira de voltar ao Rio Grande do Sul, o estado de origem deles, quando plantaram a cristalina pela primeira vez, e eles não esquecem, vêm até hoje agradecer o benefício que essa variedade trouxe para eles. E também a Abiar deu um salto aqui na parte sul, foi líder de mercado, né? Também não só no sul, mas também no Paraguai, né? Atingindo 90 sacos. Quando comentamos a primeira vez, teve gente que falou que era a maior piada do ano, produzir 90 sacas por hectare. Mas já no ano seguinte, uma série de agricultores em lavouras, já em áreas maiores, conseguiram essa produtividade. Seu Francisco, olhando lá atrás, como é que foi aquele início duro, penoso? O senhor acabou de dizer pra gente que não teve apoio de colegas, mas que a família sempre esteve junto, né? O senhor sempre acreditou no progresso do agronegócio brasileiro, né? Como é que foi aquele início? Aonde que era essa estrutura que o senhor tinha para trabalhar? E quem acreditava de fato no projeto junto com o senhor, além da família? Eu sempre falo, brincando, que a gente começou com um par de bota e uma pinça. Mas, na verdade, tinha um pouquinho mais. Nós fazíamos lavoura, uma parte área própria, outra área arrendada. Esse dinheiro ganho com lavoura era investido na parte de pesquisa. E também eu efetuava serviços de aração, colheita, fora da época de cultivo da soja, e andávamos junto às cooperativas, produtores de semente, mendigando com chapéu ajuda para poder fazer a parte de pesquisa e desenvolver variedades a eles. Agora, imagine, nunca tinha ocorrido isso no país. As variedades foram criadas por órgãos oficiais. Não teve nenhum maluco particular que começasse a fazer o trabalho de melhoramento. Então, o difícil era provar que você, daqui 10 anos, você teria a variedade para entregar para eles. Mas, com bastante dificuldade, nós fomos trabalhando, e durante esses 25 anos, colaborando com os agricultores. Vocês ouviram falar do percentual da área plantada para as variedades FT, mas a parte econômica foi da FT, na época, foi um verdadeiro fracasso. Chegou num ponto tal que as dívidas eram tantas que nós fomos obrigados a vender. Essa venda beneficiou enormemente o país, porque as multinacionais
entraram, e no ano seguinte, em 96, já em 97, foi criada a Lei de Proteção de Cultivares. Isso fez com que as internacionais tivessem interesse no cultivo da soja aqui no país e, com isso, a área plantada, o rendimento aumentaram enormemente, tanto é que hoje nós somos líderes de mercado mundial. Eu acho que a FT, com essa venda que fez para a Monsanto, contribuiu para esse crescimento da soja aqui no país. O seu Francisco já falou, né, de como que a FT Cristalina ela representou aí um grande progresso para o cerrado brasileiro. Também falou sobre a FT Abiara, né, que virou piada na boca de alguns, né, quando falou que bateu 90 sacas por hectare ali. Mas o senhor esperava que um dia, ainda lá atrás na fundação, no andamento da FT, um dia chegaria aí a mais da metade da soja plantada no Brasil viesse das cultivares aí da FT? Você imaginou isso em algum momento? Não, quando nós iniciamos como agricultores, a intenção era ter variedades melhores para uso próprio e também para os vizinhos assim mais próximos. Não tinha a menor ideia que teria uma expansão assim praticamente internacional, uma série de países aqui da América, 2 países da África, né? Mas como eu falei, isso aí eu acho que foi uma ajuda assim divina, porque a nossa dedicação e o nosso interesse em favorecer ao próximo, ao nosso país, aos agricultores, foi uma coisa bastante sincera. E isso aí não é uma promessa, não é nada, foi o que realmente aconteceu. Eu quase que esqueci da minha família, tal era a dedicação no cultivo da soja. A cada dia de campo que nós realizamos, e talvez mais de 1000 dias de campo realizados, entende? Eu voltava com mais responsabilidade, porque era pedido para desenvolver mais isso, mais aquilo, e no meu interior eu sentia como se eu fosse o responsável por ter que resolver esse problema para poder ajudar os agricultores. E com esse pensamento que a FT cresceu e foi abençoada. É isso. Dares, vamos para um rápido intervalo aqui, já voltamos para dar continuidade ao nosso bate-papo com Francisco e Maurício Teraçaua. E o nosso tema em pauta é Raízes que Transformaram o Brasil, a saga da família Teraçaua na soja. Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, portanto fique conosco. Voltamos para mais um bloco nessa edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Nosso tema em pauta é Raízes que Transformaram o Brasil, a saga da família Teraçaua na soja, com os nossos convidados Francisco e Maurício Teraçaua. Dares, antes de dar continuidade aqui com os nossos convidados e com o nosso bate-papo, vamos para a nossa próxima participação. Vamos sim, Hugo. Hoje, a psicóloga e mentora de carreira Josiane Arantes fala sobre oportunidades e desafios de carreiras no agronegócio. Vamos conferir. Olá, Josiane Arantes, sou psicóloga, mentora de carreira e especialista no agronegócio e quero falar hoje com você, meu amigo produtor, sobre as principais dificuldades em gestão de pessoas bem aí na sua fazenda. Eu perguntei para a inteligência artificial as principais dificuldades em gerir pessoas de um negócio rural. O primeiro apontado vem bem de encontro ao que a gente vem percebido na prática é a rotatividade de pessoas, que estão na maioria das vezes relacionadas aqui à ausência de reconhecimento, perspectivas, de crescimento e benefícios adicionais. Veja que o salário não aparece aqui propriamente dito, mas há um contingente de coisas que compõem essa remuneração. Por isso é tão importante nós entendermos como nós temos reconhecido os nossos funcionários, quais as perspectivas de crescimento que eles têm conosco e oferecemos benefícios adicionais. Salário não fala por si só. Um outro ponto apontado está relacionado a relações interpessoais. Nós precisamos de uma gestão eficiente disso. Como diz o antigo, tem coisas que é preciso matar no ninho, mas com sabedoria, para que a gente não deixe uma ferida ou contamine o nosso ambiente de trabalho. E o nome disso é cultura. Então, invista em um trabalho que promova o amadurecimento da sua empresa. Independente de quantos colaboradores você tenha,
tenha uma cultura bem organizada, tenha manuais de regras e normas, tenha direitos e deveres, formalize o seu modelo de gestão, tenha sucesso no seu negócio e saia na frente, retendo seus colaboradores, atraindo novos potenciais. Um abraço, tchau, tchau. Posso te ajudar? Me procure no Instagram, josiane.oa ou salos.recursos-humanos. Josiane Arantes, até a sua próxima participação conosco e muitíssimo obrigada pela nossa parceria. Tá aí, Josiane, obrigado por estar conosco em mais uma oportunidade aqui no Boa Tarde Produtor. Bom, e dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, a gente vai falar agora sobre o desafio sem proteção legal e a resistência e superação. Né? No último bloco aí, ao longo do nosso bate-papo, em alguns momentos o Francisco falava, né, sobre essa questão, esse marco legal, né? Antes não tinha esse marco legal, depois, muito depois, né, que estava rodando as coisas ali, que foi ter essa regulamentação das cultivares, né? Como que era, seu Francisco, conviver com a falta de proteção para as variedades? Você, na época, demorava mais ou menos 10 anos. Hoje é mais rápido para criar as variedades com as metodologias diferentes que existem. Você criava essa variedade, vendia uma pequena quantidade, uma vez só. Então, 10 anos de trabalho, vendia lá 200 sacas, e essas 200 sacas eram comercializadas por terceiros, por multiplicadores, né, por comerciantes, e assim reproduzindo, porque uma planta alógama não tem problema de redução de rendimento, e você não recebia nada. Dos 220 multiplicadores e produtores de semente, uma meia dúzia pagava alguma coisa, ajudava, cedendo um agrônomo, algum pequeno recurso para continuar com o trabalho. Assim, uma coisa assim, bastante difícil mesmo. E como eu já falei, cada vez mais difícil, até o ponto que tivemos que vender o material. E usando de todo que é recurso, pedindo esmola, fazendo trabalho para terceiros, entende? Fazendo lavoura, né? Porque a pesquisa ela é onerosa e lenta. Seu Francisco, falando aí um pouco sobre pesquisa, a gente sabe e entende perfeitamente que a questão da pesquisa, ela é lenta, é morosa, você testa de novo, dá errado, dá mais ou menos. Onerosa. Exatamente, ela é cara, né? E tem que ter muita paciência para colher os frutos dessas pesquisas. A gente sabe que desistir é uma palavra que nunca existiu no dicionário do senhor. Fala pra gente sobre a importância da pesquisa, principalmente aqui no nosso país, a pesquisa brasileira, seu Francisco. Sim, eu acho que é uma coisa assim, bastante importante essa pergunta que você nos fez. Quando nós iniciamos o trabalho, eu falei que na época não existia 1 metro quadrado aquele cultivo no estado do Paraná. Os primeiros experimentos, o rendimento girava em torno de 18 a 20 sacas de soja por hectare. A cada ciclo de experimento, você tem algum acréscimo nesse rendimento. Não só no rendimento, mas também na parte qualitativa dos materiais. Muitas vezes, o ganho é pequeno, 0,2%, 0,3%, 0,4% a cada ciclo. No caso da Biara, quando ela saiu, ela deu um pulo, um salto de 15%. No caso da Biara, foi quase 100% de aumento. Mas isso são casos assim, extremamente excepcionais, né? Agora, o importante disso aqui tudo é que a cada ciclo você tem um ganho, desde que você cuide e atenda bem dos materiais. E esse ganho, ele não tem fim. Ele vai continuar rendendo, e a soja vai chegar um dia que vai render exatamente como é o milho hoje, certo? Né? Mas tem que ter a continuidade. A continuidade desse trabalho é extremamente importante. Se você trabalhar 5 ou 6 anos, dá uma parada, você perde todo o trabalho feito. Uma vez iniciado, você não pode parar, você tem que continuar anualmente, entende? Com chuva, sem chuva,
ou com sol ou sem sol, você tem que continuar o trabalho para você chegar finalmente com aquilo que você espera, o êxito de uma nova cultivar mais produtiva, mais resistente. E com isso você dá uma ajuda ao agricultor. Muitas vezes ele nem sabe a parte qualitativa que esse material que ele está usando tem, mas você sabe e você faz isso para ajudar ele. Perfeita a resposta do senhor, é isso mesmo. E a gente entendeu também, Hugo Ataíde, que a pesquisa ela é continuada, ela é hoje, amanhã, depois de amanhã, domingo, feriado, 365 dias por ano. Exatamente. Inclusive, falando em continuidade, esse foi um legado que o seu Francisco Terassaua construiu, né? Isso é fato, não somente para a família Terassaua, mas para o Brasil e para o mundo, né? Não poderia deixar de dizer isso, né? Mas esse é um trabalho que tem que continuar. Apesar do seu Francisco estando aqui conosco, a gente sabe, né, que daqui a pouco ele não estará mais entre nós, a gente sabe da questão da continuação, né? Da continuidade do negócio. E a gente pode falar sobre o marco da entrada do Maurício, né? Quando que o Maurício decidiu seguir os seus passos e como que o senhor se sentiu nesse momento? Para mim, foi assim uma alegria bastante grande, porque o Maurício é o segundo filho, o primeiro também é pesquisador, mas ele trabalha com melhoramento de milho, né? Fez o estudo todo, os cursos em Piracicaba, e Piracicaba é uma escola que tem bastante trabalho com milho, então a dedicação dele é de milho. E eu fiquei extremamente feliz quando o Maurício se declinou para trabalhar com melhoramento de soja. Você imagine, você trabalhar, na época eu já estava assim com quase 50 anos de trabalho, então durante esses 50 anos deu para aprender alguma coisinha de soja. Esse alguma coisinha eu teria que passar para alguém para não ficar perdido, né? E todo o estoque, o germoplasma, o conhecimento, entende? Não poderia ter sido melhor do que ter um filho que desse a continuidade, né? E de uma forma mais técnica, porque eu só fiz a graduação. Estudei bastante por conta, de uma maneira mais ignorante possível, entende? Porque não tinha tempo para fazer o mestrado nem o doutorado. Mas ele se preparou durante anos, se preparou para tocar de uma forma bastante técnica, entende? E justa. Esse trabalho dá a continuidade e melhorar mais ainda. Eu acredito que a FT, sob o comando dele, vai dar assim bastante contribuição aos agricultores brasileiros e também aos países vizinhos. Mas é uma satisfação, não podia ser maior a alegria minha e a satisfação do que ter um filho tocando, substituindo no trabalho. Seu Francisco, a gente viu que o senhor está muito orgulhoso, né, do Maurício seguir aí o legado do senhor. Isso é um fato. Também se preparou ao longo dos anos justamente para assumir o que o senhor deixou aí, o que o senhor está fazendo de melhor. Mas agora fala pra gente, para ele hoje o senhor acredita que seja mais fácil esse trabalho de continuidade por conta dessas novas tecnologias empregadas, por conta do estudo, do doutorado, de tudo que ele já fez? Para mim, para ele está sendo fácil, porque ele estudou, está por dentro de tudo. Agora, para mim é bastante difícil, entende? Porque a época que a gente começou, nada disso de biotecnologia não existia. Então fica bastante difícil, no meu caso. Tecnicamente falando, ele pegou todas as portas e porteiras abertas, né? Agora é só dar continuidade no trabalho. Sim, meio fechado, meio aberto, mas ele está dando continuidade e assim um crescimento bastante bom, né? Bastante técnico, e os materiais estão saindo, estão demonstrando o que são. Maurício, queria ouvir de você também, né? Como que foi crescer, vendo essa história toda acontecer, e em que momento você decidiu que queria trabalhar com melhoramento também? Na verdade, desde o início, né, quando você acompanha
esse crescimento desde criança, você vai acompanhando. Vai para a lavoura de soja, aprendi a fazer cruzamento de soja com 10 anos, né? Então, você já, desde criança, você vai tomando gosto pela cultura, pelo melhoramento, você vai limpando semente desde nas férias, né? Então, intuitivamente, você vai tomando gosto sem querer, você vai se ajustando, né? É uma coisa natural, tanto para mim quanto foi para o meu irmão, né? Isso, trabalhar com melhoramento foi uma coisa natural. Ele se dedicou mais à parte de milho, né? E eu fui para a parte... Primeiro, me dediquei bastante na parte de fisiologia, na parte de sementes, fui entender muito da parte fisiológica e na parte fisiológica de melhoramento, né? Para depois conseguir bastante na parte de genética. Então, fui ampliando minha parte de conhecimento, na parte de doenças também, na parte de nematóides, na parte de genética, e fui crescendo nisso, né? Então, fui ampliando meu conhecimento para conseguir abranger bastante coisa, principalmente tentando suprir as necessidades que a gente sentia aqui na empresa. Todos os gaps que a gente tinha aqui, né, as necessidades que a gente tinha, eu fui tentando ampliar meu conhecimento para tentar ajudar. Porque esse trabalho nosso, ele não é feito por uma pessoa só, né? Nós somos uma equipe, né? Minha esposa é melhorista também. Eu conheci ela nos Estados Unidos, quando estava fazendo o meu mestrado e doutorado lá também, né? E então o trabalho aqui todo é feito por uma equipe, né? Desde o início da empresa, meu pai começou sozinho, mas em 78 já tinha um agrônomo com ele, que era o Marcos Kamikoga. E assim por diante. Então, sempre teve gente trabalhando junto, né? Agrônomos trabalhando junto, pesquisadores juntos. E foi uma equipe inteira que foi desenvolvendo esse trabalho no Brasil inteiro. E assim continua sendo, né? A gente é um líder de equipe, que você tem que coordenar essa equipe, tomar frente, dar o direcionamento, né? Puxar o time, sempre fazer o que é melhor, ter essa rédea na mão, né? Conduzir o time, conduzir o trabalho, né? E fazer da melhor forma possível, né? Porque você dando esse direcionamento, dando as diretrizes, conduzindo de forma correta, a gente tem certeza que vai chegar no lugar certo, né? Senão o trabalho não chega onde precisa chegar. E hoje, principalmente, a força das multinacionais é muito grande, né? A FT é a empresa genuinamente brasileira, genuinamente familiar, né? Então, é muito diferente das outras, né? Então, a gente decide as coisas dentro de casa, praticamente, né? Nosso trabalho são poucas pessoas que resolvem, né? E isso é uma coisa muito diferente do nosso negócio, né? E também é o que aumenta, imagino eu, a responsabilidade de tomar essas decisões, porque a gente está falando aí de cultivares que estão no país inteiro e também em outros países, né, Maurício? Exatamente. Então, você imagine um programa de melhoramento que a gente tem que trabalhar com variedades que são plantadas desde o Rio Grande do Sul até na Colômbia, no Nordeste do Brasil, depois são plantadas no Paraguai, são plantadas em Roraima, né? Então, são coisas muito diferentes, em situações diferentes de clima, em situações diferentes de doenças, né? São situações muito diferentes no Brasil inteiro, mas que todas exigem uma coisa só. O agricultor quer colher muito, quer ter alta produtividade em todos os locais, né? Então, isso que ele deseja no final das contas, né? Então, a nossa equipe, primeiro, tem que ser altamente qualificada, e isso a gente tem, e é uma exigência, né, de todos. Isso a gente forma pessoas aqui mesmo, né, desde o início. A gente tem gente que começou com a gente aqui como técnico agrícola, até no início do curso do técnico agrícola, a gente foi formando, depois foram graduados engenheiros agrônomos, fizeram mestrado, depois fizeram doutorado. Alguns, antes de ser técnico agrícola, eram apenas estudantes do secundário, né? Então, temos vários assim, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Você entregar para o agricultor uma coisa que o dinheiro dele, da família dele, está investido nisso, né? Então, nós somos agricultores também, então nós sabemos o peso dessa responsabilidade.
Maravilha, Maurício. Então a gente falou aqui, Dário, recapitulando um pouco para quem chegou agora, ligou o rádio em 100,9. Olha, nós falamos um pouco aqui do histórico da soja no Brasil, que se entrelaça com a história aí do seu Francisco Terassaua e da família Terassaua. Nós falamos aí de como foi fundada a AFT, né, pesquisas, que desenvolveu várias cultivares, que hoje ocupa mais de 52% da área plantada no Brasil, que está em outros países também. Falamos um pouco sobre a sucessão desse legado, né, através do Maurício, aí a gente fala de toda a família, né, que está se organizando com relação a isso, dando continuidade a esse legado. Mas agora eu quero ouvir do Maurício e do Francisco, eu quero ver a visão dos dois sobre o presente e o futuro da soja, né? A FTS hoje atua com melhoramento convencional e biotecnológico, a gente já falou sobre isso, né? Mas como vocês veem a evolução da soja nos próximos anos? Eu acho que a soja continuará crescendo, porque ela está sendo estudada, tem um número grande de pesquisadores que a todo ano conseguem um avanço, e ela deve aumentar em produtividade, na parte qualitativa também, e deve crescer em área plantada também aqui dentro do país. É um cultivo que veio para ficar. Ela está muito bem enraizada, é uma cultura que se adapta nas mais diversas regiões, latitudes, altitudes, tipos de solo, entende? É uma planta maravilhosa. Então deve crescer, e o país deve continuar como líder de mercado com essa cultura. Concordo em tudo que meu pai falou e complemento, não só aqui no Brasil, mas em todas as regiões onde que agora, com essa parte de aquecimento global, essas áreas do mundo onde estão podendo ser cultivados soja, como na Rússia, onde está acontecendo o degelo, onde está podendo ser cultivado soja hoje, em algumas regiões da África estão expandindo a soja, né? Então essas novas utilizações de soja com alguns tipos diferentes de óleo, alguns tipos diferentes de proteína, né? Então o futuro da soja ainda é muito promissor, né? Ela tem muito a crescer ainda, né? É uma leguminosa ainda que vai dar muita alegria ainda aos brasileiros, né? E se continuar acontecendo o que está acontecendo no mundo, essa guerra entre as megapotências aí, o Brasil ainda vai se beneficiar muito, né? Com certeza os agricultores brasileiros vão tá bem, suprindo bem o mundo com a produtividade e a qualidade dos produtos, né? E se depender da gente no melhoramento genético, nós vamos trabalhar cada vez mais para melhorar a qualidade da proteína e a qualidade do óleo da soja, né? E é isso que nós estamos trabalhando hoje em dia, né? Para que as indústrias brasileiras estejam cada vez mais fortalecidas nisso e que os agricultores brasileiros ganhem mais com isso. Que aula, hein, Hugo? Que aula, hein? É uma visão de futuro, né? De quem viu tudo isso acontecer há muito tempo atrás e continuou fazendo aqui no Brasil. E tem muita fronteira por aí, né? Tem sim. Tem muita fronteira a ser rompida aí. Exatamente. Falando para os dois agora, seu Francisco, Maurício, o que ainda emociona vocês na pesquisa e também no campo? Bom, uma vida toda você olhando a soja, entende? Você olha a soja com um olho assim diferente. Você bate a vista e enxerga dezenas de qualidade, em algumas dezenas de defeito e em outras, entende? E sempre você tem alguma coisa a mais para ver, para aprender. Não se cansa de olhar. Eu às vezes eu brinco e falo, você uma década, 6 décadas e mais um ano olhando a soja e não cansou ainda, entende? Eu não sei até quando eu vou poder olhar, entende? Mas enquanto eu estiver olhando um pé de soja e não falar que é milho, eu vou continuar olhando,
Isso aqui é amor, hein? Isso aqui é amor. Uma nova redefinição para a palavra amor. Em outras palavras, é isso. E o Maurício? Eu estava falando com a minha esposa um pouquinho antes da Páscoa e a gente estava numa alegria muito grande, porque a gente tinha acabado de fazer análise dos ensaios desse ano e a gente tinha descoberto uma nova cultivar aqui para o sul, que ela tinha uma combinação de características extremamente interessante que a gente não tinha conseguido nesses últimos 15 anos na FT. E a gente tinha buscado desde que eu voltei dos Estados Unidos, desde que eu e minha esposa tínhamos voltado dos Estados Unidos. E nós somos pais recentes, assim, há 60 dias. Então eu falei, foi para comemorar o nascimento da nossa filha. Eu falei, nós comemoramos o nascimento da Ana Carolina com uma nova variedade que veio trazer isso para a gente, né? Então, quando você se emociona com uma nova cultivar que traz tudo isso de bom, né? Eu lembrei do meu pai, que meu pai falava assim, o nascimento de cada filho foi como o surgimento de cada variedade, né? O meu irmão foi o nascimento da Cristalina, eu fui o nascimento da Biara, e assim por diante, né? Então, é assim que é a vida do melhorista, né? O surgimento de uma coisa melhor a cada tempo, né? Emociona a gente, né? Criar uma coisa nova que a gente sabe que vai dar um fruto bom, não só para a gente, mas para os agricultores, que vai definir um futuro deles por um bom tempo, né? Isso que emociona a gente, que vai trazer características boas. Mas eu tenho mais uma pergunta então. Qual que é o nome dessa nova variedade e quando que ela vai ser comercializada, Maurício? A partir do ano que vem, ela vai começar a ser comercializada. O nome de batismo dela é FT 4363 e o nome fantasia dela é Dragon. Olha aí, ó. Anunciando aí no Boa Tarde Produtor. Então, produtor, fique atento aí. Primeiro programa a saber o nome dela. Olha aí, com exclusividade para o Boa Tarde Produtor aqui, o anúncio da FT, uma nova cultivar, uma nova variedade que vai ser comercializada ainda no início do ano que vem, né? Olha, agora tem uma dica muito importante para dar para você, meu amigo produtor. O segredo para uma lavoura saudável e produtiva está no calcário utilizado no preparo do solo. Ele, além de ser uma excelente fonte de cálcio e magnésio, neutraliza o pH do solo para que a planta consiga absorver os nutrientes disponíveis no solo e assim atingir a maior produtividade possível. A Serra Fértil oferece o calcário mais solúvel, calcítico ou dolomítico, disponibilizando para a lavoura mais cálcio e magnésio, além de outros nutrientes também essenciais para ela. Entre em contato com a Montical, representante Serra Fértil, pelo telefone 649-8406-1220. Eu vou repetir, 649-8406-1220 e confira as vantagens do nosso calcário. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos para darmos continuidade ao nosso bate-papo com Francisco e Maurício Teraçaua. Nosso tema em pauta é Raízes que Transformaram o Brasil, a saga da família Teraçaua na soja. Fique conosco. Voltamos para o último bloco dessa edição do Boa Tarde Produtor aqui na 100,9 Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Nosso tema em pauta é Raízes que Transformaram o Brasil, a saga da família Teraçaua na soja, com os nossos convidados, Francisco e Maurício Teraçaua. E antes de encaminhar a reta final desse bate-papo, né, Dário? Vamos para a nossa também última participação. Vamos sim, Hugo. Hoje, a médica veterinária Karen Vandenbroek, ela fala sobre gestão de pessoas voltadas para a pecuária. Isso mesmo. Por que isso, Hugo? Porque quando pensamos em alta produtividade na pecuária, logo lembramos de genética, nutrição e tecnologia. E também o bem-estar do funcionário, né? Com certeza. Vamos ouvir o comentário dela. Olá, aqui é a Karen Vandenbroek, gestora do setor pecuário da Fazenda Tropical. E hoje, no Boa Tarde Produtor, vamos falar sobre gestão de pessoas. Quando pensamos em alta produtividade na pecuária, logo lembramos de genética, nutrição e tecnologia. Mas existe um fator essencial que pode ser de grande diferencial para o sucesso: a equipe. Afinal, uma fazenda só é eficiente quando as pessoas que trabalham nela também são. Segundo o Senar, propriedades que investem na capacitação dos funcionários
aumentam sua produtividade em até 25%. Isso acontece porque um colaborador bem treinado executa as tarefas com mais segurança, eficiência e compromisso com os resultados. E não é só isso. Equipes bem preparadas ajudam a reduzir desperdícios, evitam erros no manejo e melhoram o bem-estar animal, impactando diretamente nos índices zootécnicos da fazenda. O primeiro passo para uma boa gestão de equipe é a comunicação. Reuniões curtas e objetivas ajudam a alinhar tarefas e evitar retrabalho, garantindo que todos saibam exatamente o que deve ser feito. Além disso, incentivar o aprendizado contínuo é fundamental. Cursos de manejo racional, bem-estar animal, uso de novas tecnologias no campo e até noções de gestão rural fazem toda a diferença no desempenho da equipe. Mas treinar não é suficiente. É preciso valorizar o time. Pequenos gestos como ouvir sugestões, dar feedbacks construtivos e proporcionar um ambiente de trabalho organizado e seguro aumentam o engajamento da equipe. Um colaborador que se sente valorizado veste a camisa da fazenda, trabalha com mais dedicação e tem orgulho de fazer parte do negócio. No fim das contas, um time motivado cuida melhor do gado, reduz desperdícios e melhora a eficiência da fazenda. E como sabemos, eficiência no campo significa menos custos, mais produtividade e, é claro, mais lucro no bolso. Aqui é a Karin Vandenbroek no Boa Tarde Produtor. Karin, muito obrigada pela sua participação com a gente no Boa Tarde Produtor e até a sua próxima participação. É isso, obrigado, Karin Vandenbroek, sempre uma grande parceira contribuindo aqui com Boa Tarde Produtor. Obrigado. Bom, a reta final então do Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM. Seu Francisco, vamos falar sobre legado e esperança, né? Que mensagem que o senhor gostaria de deixar para as próximas gerações de pesquisadores e produtores rurais? Durante esse trabalho, nós pensamos em desenvolver também colegas que se tornassem líderes, né? E nós fomos assim felizes que durante todo esse trabalho eu acho que surgiram mais ou menos 10 líderes que hoje comandam empresas, dirigem pesquisa, laboratórios, né? E esses 10, eles já passaram, que deve ter hoje aqui no país em torno de 100 discípulos da FT. Então isso é um desejo da gente que continue aumentando de técnicos responsáveis, trabalhadores, entende? E que façam um trabalho que dê uma contribuição bastante valiosa, bastante boa aos nossos irmãos agricultores. Esse aí, e com isso, fazendo com que o país cresça mais ainda. Então, esse é e foi um dos objetivos. Perfeito. Maurício, qual que é o seu sonho para o futuro da FTS Sementes e também da soja brasileira? No futuro da FTS, principalmente conseguir atender as necessidades dos nossos agricultores, sendo a empresa brasileira particular presente em praticamente todas as regiões do Brasil, né? Hoje as multinacionais são as principais detentoras desse título, né? A FT foi no passado a principal participante em todos os mercados. Hoje nós temos uma participação pequena, né? E a geração nova praticamente conhece pouco a FT, e a gente quer retomar isso na memória, quer retomar a FT na memória dessa nova geração. Então, retomar essa história toda, não só nas universidades, participar dessa formação dos líderes, participar no melhoramento genético convencional, que é uma coisa que praticamente acabou no Brasil, né? Para que a gente consiga retomar todo esse trabalho
e soja exportação de consumo humano também, né? E diminuir um pouquinho essa nossa dependência de toda essa parte de biotecnologia que hoje existe externa, né? Criar uma empresa nacional que tenha a força da parte biotecnológica com a criação dessas novas ferramentas de CRISPR, tudo, que hoje nós estamos trabalhando aqui, né? Então, ficar um pouquinho mais independente, né? Essa é a nossa tentativa para ficar mais independente e trabalhar de uma forma melhor. Ficar uma empresa autônoma, com recurso totalmente próprio, independente de financiamento externo, né? E com capacidade de atuar nessa América Latina toda. Esse é o que eu penso de futuro para a FT, né? E para a soja, o que eu espero é essa melhoria que eu comentei em termos de óleo e proteína. Cada vez a gente consiga descobrir mais qualidades na parte de óleo, que é o que a gente tem feito, e melhorar ainda mais o teor de proteína. Nós já chegamos a níveis altíssimos de proteína anos atrás, retrocedemos um pouco para aumentar a produtividade e estamos retomando isso novamente. Então, isso que nós vamos buscar novamente, né? Então, esse é um trabalho de longo prazo, nós estamos retomando novamente. Tá aí, então, chega na reta final, Dares, do nosso programa, e a gente só tem a agradecer ao Francisco e ao Maurício Terassaua, que nos honraram, nos brindaram aqui com a sua participação, né? Acharam um tempo ali na agenda deles corridos para prestigiar a participação aqui no Boa Tarde Produtor. Bate-papo valioso, hein, Dares? Não, assim, o seu Francisco, ele é a resiliência em pessoa, né? Resiliência, fé. Eu diria também que persistência, planejamento, organização e muita ação. Diria isso, viu? Então, vamos agradecer, né, Dares? Vamos sim. Seu Francisco, muito obrigada por participar conosco do Boa Tarde Produtor. Maurício também, muitíssimo obrigada. Seja sempre muito bem-vindos à nossa casa. Sempre que tiver alguma novidade, por favor, nos procure, porque aqui vocês têm voz, né, e vez. Nós estamos à disposição. E a você que nos acompanha de casa, muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua participação conosco. João Pedro, obrigada por hoje. Eu estou indo embora. Hugo Ataíde, muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Até amanhã, Dares. Agradecer aí mais uma vez os nossos convidados, ao JP, que auxiliou na transmissão, tanto na frequência 100,9 na sua rádio Rio Verde FM, assim como na internet, no nosso aplicativo Rio Verde FM, no nosso canal no YouTube, que você certamente já está inscrito e já habilitou o sininho. Olha, o nosso tema em pauta dessa edição foi Raízes que Transformaram o Brasil, a saga da família Terassaua na soja, com os nossos convidados Francisco e Maurício Terassaua. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas a gente se vê na próxima edição do Boa Tarde Produtor. Até lá!